Ele é Dong, um protagonista perdedor e fraco de quem todos na escola zombam. No entanto, um dia ele fica preso em seu jogo favorito, apenas para se tornar o esqueleto mais fraco de seu novo mundo, onde terá que sofrer bastante. A história começa quando, após as aulas e desprezado em seu quarto, ele decide aproveitar a tarde para si. Em uma partida bastante normal com seus colegas, onde eles têm a missão de derrotar milhares de slimes de nível 1. No entanto, como era entediante matar um por um. O Prota, como líder, cria uma estratégia que reúne as pequenas criaturas com um pouco de isca, e as derrota com um único ataque. E isso é tão eficaz que à tarde ele já tem a missão de nível 31 concluída. O problema para ele é que, quando cada um recebe seu baú, os outros ganham armaduras ou itens valiosos. O protagonista só se depara com a mensagem do jogo, convidando-o a fazer parte deste mundo. Então ele acha que é uma brincadeira, mas quando ele rejeita a mensagem, acaba sendo sugado por um vórtice que o leva para outra área do mapa. Mas não como um jogador, e sim como a criatura NPC mais fraca de todo esse mundo de fantasia. E com a surpresa de que, por não ter inventário, ele não pode voltar para sua vida real. Tudo é um caos para ele. Além disso, agora ele não consegue derrotar nem mesmo um único slime de nível 1. Mesmo assim, o Prota é um estrategista experiente com anos de jogo. Ele tem alguns truques, como fazer com que esses jogadores novatos entrem em batalha com os goblins que ele ainda não consegue derrotar. Enquanto isso, ele se dedica a ganhar experiência por assistências, ou seja, por ter criado a batalha. Dessa forma, ele chega ao nível 2, o que é raro para esse tipo de NPC. Ele até conseguiu recrutar alguns súditos, incluindo o slime que o derrotou. Por isso, o surgimento dessa anomalia está chamando a atenção dos jogadores da capital. Especificamente o cavaleiro que vimos no começo, e que é responsável por humilhar e matar ele algumas vezes. Por isso, o novo objetivo é se tornar forte o suficiente para derrotar o cavaleiro. Então, durante seu tempo na floresta, ele se dedica a derrotar todo tipo de besta que aparece. Seus status, mesmo chegando ao nível 20 acompanhado de goblins. Ele sabe que seu futuro está na cidade, mas como ainda é um NPC, não pode entrar e precisa buscar outra solução. Enquanto isso, conhecemos a garota da série, Lin, que é uma nova jogadora com quem vemos a grande árvore de habilidades que o jogo tem e onde ela decide ser invocadora de nível 1. No entanto, por algum motivo que não sabemos, ou será que sabemos, os NPCs da floresta estão ficando fortes demais para esses novatos. Tudo isso porque o Prota está formando uma comunidade de esqueletos, goblins e o que mais aparecer, aos quais ele está aumentando o nível, tornando-os fortes e inteligentes. Até mesmo em missões que foram feitas exclusivamente para jogadores, ele está quebrando o jogo, embora às vezes de maneiras estranhas. A questão é que agora o Prota tem seu próprio esquadrão, com o qual também está ganhando muito dinheiro. Mas aqui ele decide deixar os NPCs evoluírem por conta própria. Ele pega a parte dele dos lucros e procura outra maneira de se tornar o mais forte. Mas agora na cidade, ele justamente encontra o campo dos invocadores, onde está a pequena Lin, como uma novata que não entende nada. Então ao ver isso, ele decide usá-la em seus planos. Por ser um NPC, a garota o adota sem querer. No início ele não aceita, mas logo entende como isso ocorreu. O protagonista sabe sobre o jogo, o que pode ser útil para ele, mesmo sem perceber que isso é ótimo para si. Que agora tem uma dona, com a qual pode entrar no reino. Embora do seu jeito, ele vai percebendo que pode se dar muito bem com essa garota. Eles não sabem que estão sendo investigados por essa dupla misteriosa e forte. Por enquanto, seguem focados em subir de nível o mais rápido possível. Mas primeiro, Dong decide ir ao Templo das Profissões, onde troca seu NPC de doente por um de vampiro. Obviamente com uma aparência mais imponente, mas com uma nova mensagem do sistema, dizendo que tudo o que acontece é decidido por alguém importante no jogo. Isso o deixa pensativo. Enquanto isso, a dupla misteriosa, agora com outra aparência, tentam convencer Lin de que o protagonista só está usando ela, e que assim que conseguir o que precisa, vai se livrar dela. No entanto, essa garota é bastante ingênua e só fica muito triste. Mas é aqui que, com sua nova aparência, ele não só deixa claras suas intenções para a garota, como também jura nunca abandoná-la. Então, coisa ruim para a dupla misteriosa. Então, por enquanto, os protagonistas aproveitam um pouco a cidade até que se deparam com um exame para escolher os mais fortes do reino. E por que não ganhar alguns prêmios? Algo chama a atenção de Lin, que agora está confiante com Dong como mascote. O problema é que, quando vão se registrar, aparece o cavaleiro e objetivo do protagonista para tentar menosprezar a garota e levá-la para o seu grupo. E aí o protagonista faz questão de defendê-la. Ainda é uma mascote, então desafia o cavaleiro para um combate no qual, com seu novo nível 34, o derrota completamente. Na verdade, ele perde todo o respeito da cidade, porque seu inimigo não passa de um NPC.
A vida dos protagonistas melhora, principalmente ao salvarem essa loira mal-humorada. Ela o recompensa com um manual que tem as melhores dicas para a prova que está por vir. Mas antes vemos como Lin está cada vez mais apegada ao protagonista, que para ela ainda é um personagem virtual. Mesmo assim, ela começa a descobrir coisas sobre ele que gosta. Como ele lidera uma comunidade de feras que avança rapidamente na floresta em apenas 3 dias. Dawn faz a garota se sentir à vontade, mas não pretende revelar que também é jogador e nem pode. Embora, claro, ele acredite que no mundo real deve haver muita gente esperando seu retorno, mas sua família não poderia estar mais feliz por ele ter desaparecido. No trabalho, ele é mais substituível que os outros. Ainda assim, é forte e por hora deixa a garota com seus subordinados. Enquanto isso, ele usa suas habilidades de vampiro para subir níveis, tarefa cada vez mais fácil, por isso passa alguns dias na floresta. E temos um problema com Lin, que se sente abandonada pelo protagonista. Mesmo quando sai do jogo e se encontra com sua amiga na vida real, ela conta como tem um NPC no seu jogo favorito que está ignorando ela. Algo estranho que não deixa a garota em paz. Quando ela retorna ao jogo, o protagonista termina o treinamento. Ele rapidamente procura por Lin, explicando tudo o que aconteceu e de quebra dá a ela alguns itens valiosos que coletou das feras mais poderosas. Após o registro, os protagonistas recebem uma mensagem informando que foram aceitos e ocupam a 8ª posição entre os mais poderosos. Mesmo com a garota no nível 10, o protagonista supera o nível 40, por isso acaba ajudando eles, já que as pessoas que começam a encontrá-lo subestimam o protagonista por sua aparência. Além disso, na entrada do local, eles encontram a loira de antes, que também acabou sendo uma guerreira importante com braços mecânicos. Mas aqui eles recebem as boas-vindas ao evento pelo lendário Mestre King, que está mais duro que qualquer um, mas é o mais poderoso da região. Então eles explicam como funciona. O exame consiste em 3 provas, uma de coleta, outra de habilidade e a última de invocação. Para isso, apesar de ter equipes tão fortes como rivais e pertencer a famílias tão importantes, ele decide cuidar sozinho da coleta de um tipo de caudas. As garotas cuidam da prova de habilidade, com a loira se destacando pelos braços mecânicos. O problema é que eles continuam sendo observados pela dupla estranha de antes, que desta vez está atrás do protagonista. Mas essa prova acaba sendo moleza para Dawn, que está no nível 60, uma fera. Em pouco tempo ela completa os objetivos necessários, já que não só sua força, mas também suas estratégias são melhores. Então, com um tempo extra, dá para ganhar um dinheiro. Então ela começa a perseguir outros jogadores, vendendo a eles a oportunidade de passar na prova, mas cobrando preços exorbitantes. No entanto, isso acaba funcionando para ela, já que parece ameaçar seus possíveis clientes. Até mesmo o gato misterioso aparece aqui e também acaba sendo enganado. Enquanto isso, as garotas estão tentando usar suas habilidades para conseguir as engrenagens em uma prova que consiste em montar diferentes artefatos. Então, estão se saindo muito bem. O problema é que Dawn, depois de encher a conta da sua dona, ela encontra um rival que estava fazendo exatamente a mesma coisa, já que de acordo com as regras, esse ato não é proibido, só é nojento. Então, quando pensavam que eles iam ter uma grande briga para ficar com os clientes, acontece que esses dois, no último momento, acabam se unindo para roubar ainda mais, usando estratégias e encenações para convencer pessoas a comprar coisas que não precisam mais. Por isso, todo esse sucesso e o quanto o protagonista passa a ser requisitado começa a chamar a atenção dos grandes jogadores da região, que sem entender muito bem, passam a respeitar o protagonista pelo que ele está conseguindo, apesar de ser simplesmente o NPC, mascote de uma participante, chegando a ser alvo do que depois conheceríamos como divindades da escuridão. A questão é que entre esses grandes jogadores eles recebem a visita da milionária, que quer comprar os itens da prova, e acaba levando tudo. Já que para ela não importa o preço nem o dinheiro, ela se encanta com a personalidade do protagonista e deseja comprá-lo como animal de estimação. No entanto, Dawn não é o único que rouba objetos que outros precisam, já que Juan, que é o outro integrante da dupla misteriosa, está ficando com engrenagens da segunda prova que não deixam as garotas avançarem. Ele também sabota o protagonista rapidamente, colocando seus clientes contra ele, já que um só não representa problema. Mas se todos se juntam, é um caos completo de controlar. Então, para Dawn não resta outra opção a não ser fugir junto com seu novo companheiro. E já que tudo da primeira prova está terminado, ele aparece na frente de Lin, com uma avalanche de inimigos atrás dele. Enquanto isso, essa garota descobre todas as coisas ruins que sua invocação fez graças ao próprio Juan, que tenta novamente separá-los. No entanto, não funciona, pois essa garota é muito leal.
Além disso, o protagonista aproveita o espaço aberto para derrotar vários inimigos, pois suas habilidades físicas são superiores. Seus poderes de vampiro facilitam muito, mas ele leva uma bronca no final. O importante é que as garotas quase concluem as invenções da segunda prova. Então, para não atrapalhar, Dom deixa o urso com suas amigas, enquanto leva todos os caras que os perseguem para uma área afastada. Ele até investiga quem foi o autor de tudo isso, embora infelizmente não descubra a tempo e acabe sendo encurralado por um monte de inimigos. Juan, de maneira astuta, muda de lado e começa a ganhar a confiança do protagonista, por ser forte e porque de alguma forma quer trazê-lo para o seu próprio time. E quando Dom, depois de dar uma grande surra nos outros participantes, fica sem energia, Juan pula para salvá-lo, propondo que em troca do resgate ele se junte ao seu time, mas Dom nem sequer pensa a respeito, e recusa a oferta porque está comprometido com Lin. Algo que Juan não suporta e automaticamente trai o protagonista, abandonando-o sem energia e contra vários inimigos. Assim como Lin, que está com problemas, já que querem linchá-la por ser a dona do vigarista. No entanto, e embora parecesse o fim para os protagonistas, as coisas não podem terminar aqui. E Lin invoca o Slim que conseguiu na aldeia dos duendes, que parece inofensivo e uma piada em batalha. Mas rapidamente ele assume a forma do fisiculturista mais bombado que pode existir. Assim, toma o controle da situação, já que é forte demais, mostrando que a garota tem muita sorte. Enquanto isso, o prota resolve sua situação simplesmente escolhendo a opção de retornar para sua dona. Vantagens de ser um NPC? Então agora Juan é vítima do próprio plano, porque agora não só odeiam Dom, mas também a ele por tê-los traído. Então o prota retorna para sua equipe e eles se organizam para derrotar todos os inimigos, o que é um sucesso. E terminam a prova de mecânica, embora com criações bastante estranhas. Mas o importante é que é válido. E nesse momento aparece a esposa do urso, que é essa garota bonita que está responsável pela prova de invocação de selos. E como são um grupo, acabam completando as 3 tarefas, funcionando para todos. Além disso, Dom Solo descobre nesse momento que os espiões que o seguiam eram o gato e o Juan. Bem devagar, mas o fato é que o grupo consegue o 2º lugar nesse primeiro exame, e uma tarde na praia, onde podem descansar e, por que não, paquerar um pouco. A milionária tenta novamente comprar o protagonista, mas ele recusa muito dinheiro. Agora, eles aguardam a segunda prova, à noite, com os 50 classificados. É apresentado para todos como o típico jogo de Among Us, com algumas missões extras, onde cada um tem sua identidade como assassino, vítima ou herói. Então, por enquanto, o protagonista, analisando a situação, sabe que deve buscar as melhores alianças e não confiar em ninguém, porque pode ter surpresas. Assim como Juan, que foi aprovado e está entre os classificados. Por enquanto, ele tem um novo objetivo, que é enfrentar a última prova para ver quem fica com os grandes prêmios que todo mundo quer, mas que só uma equipe vai levar. Por isso, Lin começa com um papel de vidente, podendo ver a identidade de alguns jogadores. E como esse casal tem alguns problemas com o gato da primeira parte, ele é o primeiro que eles descobrem como um dos assassinos, então Dom aproveita a situação para se vingar. E mesmo que o inimigo seja muito escorregadio quando está encurralado, ele usa todas as suas habilidades de ninja. Mas Dom é muito mais forte, mesmo com aliados do mesmo calibre. Então, com a ajuda do slime injetado, eles o capturam. E depois de brincar um pouco com ele e conseguir as informações, já que, como sabemos, ele é o braço direito de Yegu, que traiu o protagonista e parece esconder ainda muito mais coisas. Mas eles não encontram muita coisa com o gato e simplesmente acabam com ele, eliminando-o da competição. Embora ele não desapareça do jogo, mas fique como um espectador fantasma, contando tudo o que aconteceu com Dom para o seu chefe. A questão é que aqui os protagonistas se reencontram com suas equipes, que por sua vez também eliminaram outros assassinos, ganhando pontos para avançar no ranking. Então Yegu não perde tempo e tenta se aliar ao seu representante de uma das famílias mais importantes desse mundo, tentando convencê-lo com informações sobre os protagonistas e outros jogadores próximos. No entanto, ele não aceita por enquanto, e é aí que, por acaso, ele encontra o protagonista, de quem desconfia imediatamente como impostor e decide atacá-lo. Dom, ao perceber a aura assassina do albino, protege Lin e decide lutar. De maneira astuta, já que menciona o nome de um feitiço explosivo, que acaba sendo apenas uma barreira de gelo que confunde seu adversário e lhe dá algum tempo para que o casal possa escapar. No entanto, isso desanima um pouco o protagonista, que não esperava se sentir tão encurralado por um rival. E é Lin quem o motiva, além de demonstrar toda a lealdade que tem por ele. O lado estratégico do protagonista chama a atenção da chefe, que agora quer recrutá-los para sua equipe.
É assim que chegamos ao dia seguinte, onde toda a equipe se reúne, e apesar de terem bons pontos, sabem que ainda falta algo. E é aí que aparecem dois jogadores que vimos há muito tempo querendo se juntar à equipe. E depois de se conhecerem um pouco, a garota acaba sendo bastante séria e focada. E o outro é um bobo que confunde Dom com sua mãe, bem estranho. Então essa lealdade pode ser útil para eles mais tarde, completando assim a equipe de batalha. Mas aí aparece Seu para oferecer ao protagonista uma vaga em seu time. Claro, de uma forma bastante arrogante. Já que, de acordo com a tabela de posições, o cara está em primeiro lugar, com quase o dobro de pontos do segundo colocado, o que são os protagonistas? A loira intervém para mostrar ao albino que não ligam para sua pontuação, já que isso pode mudar. Além disso, o herdeiro é só mais um jogador. Dom intervém para acalmar e aceita conversar com ele. Apesar do ego, ele tenta convencer o protagonista a entrar no grupo, o que não é má opção devido à sua importância. Mas quando percebe que teria que se submeter e seguir ordens, Dom, com sua clássica confiança, acaba recusando. E é aqui que o herdeiro mostra sua carta de vitória, que é uma das armas lendárias que existem no jogo. É a primeira que vemos e que acaba sendo um objeto especial que só se consegue nos níveis mais altos. Ele sabe que está em excesso e, mesmo tentando não se afetar, reconhece a desvantagem de seu time. Então, com a ajuda da motivação de alguns de seus companheiros, ele começa a bolar um plano para tirá-los dessa situação complicada. Para isso, de maneira misteriosa, ele procura alguns aliados. Por isso, ele fala primeiro com a milionária, que embora continue interessada em comprar o protagonista de uma forma que já está até ficando obsessiva, Dom só propõe uma aliança. Ela cede a alguns guerreiros e o protagonista deve conseguir para ela um mascote tão astuto quanto ele. Então eles chegam a um acordo, mas aqui está a surpresa. Dom acaba propondo uma trégua ao próprio Yegu. Percebi desde o início a falsidade dos dois, tanto ao tentar deixar os problemas no passado quanto nos acordos que fazem. Mas mesmo assim, acabam unindo forças, por enquanto, para planejar uma emboscada contra ele, onde Dom vai facilitar as coisas para que o líder maligno seja o primeiro do ranking, algo que obviamente tem sua armadilha. Mas enfim, quando termina a reunião, o protagonista procura mais um aliado, que não é nada menos que Zen, outro herdeiro das famílias mais importantes e eterno rival dele, que também possui sua própria arma lendária. Como sacerdote, ele propõe algo parecido ao que fez com Yegu e vai nos mostrando o que o protagonista está buscando. Seu desejo de vingança o faz aceitar, permitindo que o plano de Dom seja executado naquela noite. Eles o encontram na praia e iniciam um combate desigual devido à espada do inimigo. Embora, é claro, existam níveis dos quais ele só pode usar o primeiro por ser tão jovem. Assim, o protagonista começa a usar seu repertório de técnicas em combate. Não só pela aparência de vampiro, mas também como duende esqueleto, capaz de separar partes do corpo. Além disso, a equipe reunida contribui. E é justamente bem perto do local que Sen está carregando sua arma, que se trata da Caixa de Pandora. Por isso, Su percebe isso, e já que sabe que é a única coisa que pode neutralizar sua espada, decide acabar com o ritual. No entanto, cada membro da equipe se une à luta, e mesmo tentando usar sua espada no fim, o número de aliados é grande demais. E o Slime de linha é quem acaba salvando a situação. Liberando o poder da Caixa de Pandora, Sen ganha um aumento temporário de força, tornando seu poder sem sentido. Então começa o combate definitivo entre os líderes das famílias mais importantes, em um nível tão alto que o protagonista só pode ajudar, com alguns ataques que acabam enfurecendo seu oponente, que libera o selo de sua espada, tornando-o ainda mais poderoso, mas fazendo-o perder a razão. Por isso, ele ataca o protagonista com tanta raiva que esquece o resto. Mesmo com Dom gravemente ferido e em risco de vida, isso já fazia parte do plano. E então aparece Lin como sua dona para lhe dar a vitalidade que lhe falta. Isso, junto com seu ataque de gelo, dá a oportunidade perfeita para Sen dar o verdadeiro golpe final, que acaba eliminando-o completamente da competição, que em seus últimos instantes só consegue reconhecer a habilidade daquele conhecido como o NPC mais fraco. No entanto, mesmo que a ordem do ranking mude, isso só é revelado no dia seguinte, onde, para surpresa de todos, deixa Yegu na primeira posição que, como se suspeitava, tinha seu próprio plano em mente. E é que Sen, após usar a habilidade de sua caixa, fica totalmente vulnerável, algo que Yegu já sabia e não perdeu um segundo para atacá-lo de surpresa e ficar com todos os pontos. Já que o líder maligno também é um dos impostores nesta prova, algo que surpreende a todos, mas não tanto o protagonista, que já esperava um resultado parecido. Mas ainda assim, eles precisam fazer algo. Então Dom reúne sua equipe, onde todos esperam que Yegu se esconda para guardar seus pontos.
No entanto, o Prota sabe que as coisas serão diferentes, já que toda a equipe que ele reuniu, somando os pontos de cada membro, tem o mesmo nível que o top 1 no ranking. Provavelmente esse cara não vai perder a chance de garantir a vitória somando mais pontos. O Prota tem uma nova ideia, fingir planejar uma emboscada contra Yegu, contando tudo de propósito para que seu subordinado ouça e leve informação falsa ao mestre. Além disso, Dom se certifica de que ele acredite que Lin é a vítima e que seus pontos são os mais valiosos. Isso é importante para mais tarde, já que à noite Yegu não aguenta esperar, e depois de saber do plano de Dom, decide atacá-los. Onde a princípio temos uma luta bastante equilibrada. Enquanto o protagonista finge proteger Lin, isso faz com que o inimigo se interesse mais pelos pontos dessa garota e mostre mais do seu poder, que parece estar se contendo, derrotando a maioria dos jogadores e até lidando com a força bruta do slime, então Lin fica bastante encurralada, o que ainda está dentro dos planos do protagonista. Então Dom começa a usar seu melhor nível, tanto nos ataques quanto na estratégia. Já que quando Yegu parece ter tudo sob controle, o protagonista surpreende com sua antiga aparência, separando partes do corpo como se fosse um esqueleto, com as quais, em um ataque surpresa, parece derrotar o inimigo. No entanto, obviamente, isso não termina aqui. E é que o impostor é muito mais forte do que se esperava, com uma adaga que não só muda de forma, mas também é indestrutível. Por isso, não é muito difícil para ele acabar com todos que cruzam seu caminho. E quanto aos mais fortes, ele os prende em uma jaula feita justamente com a terceira arma lendária que o cara escondia e que submete completamente aqueles que ela toca. Então, neste momento, Lin fica desprotegida, mas felizmente, na hora certa, a loira aparece para ganhar um pouco de tempo, mas por causa disso, acaba ficando gravemente ferida. Então aqui os que estavam presos se motivam e usando a força bruta conseguem sair da jaula. E embora tenhamos alguns sacrifícios, principalmente o grandalhão, o protagonista chega a tempo para a batalha, onde impede que ataquem sua dona. Ele até descobre a identidade de Yegu, que para surpresa de todos tem a mesma aparência que o protagonista. Isso distrai Dom e deixa Lin com um ferimento mortal, que parecia dar uma vitória clara ao inimigo. Mas aqui está a surpresa, pois segundo as regras, assassinos não podem atacar uns aos outros. E a garota, esse tempo todo, também era uma impostora. Então Yegu, que não sabia de nada disso, acaba sendo penalizado, e todos os seus atributos são reduzidos a 50%, deixando-o em um estado muito vulnerável e onde ele acaba perdendo todos os seus pontos, deixando assim o Prota, sua dona, como os indiscutíveis número 1 na prova. No entanto, nem tudo são flores, já que no último momento Yegu aproveita para dizer algumas coisas comprometedoras sobre o mundo real do Prota. Como se o conhecesse em relação aos seus pais, que não o querem, e ao seu trabalho, onde o substituíram um dia depois. Algo que, claro, o deixa pensativo, ainda mais com a chegada de Liyue, terceira herdeira das famílias mais importantes do jogo. E que parece querer atacar o protagonista, faltando 30 segundos para acabar tudo, então o protagonista decide proteger sua pontuação. Há uma transição confusa sem sabermos o que ocorreu. E chegamos diretamente à divulgação dos resultados, onde de fato os protagonistas são os vencedores da prova de admissão. O que é bastante surpreendente para uma dupla que era basicamente a mais fraca e desequilibrada de todo o torneio. Assim, garantem acesso à grande academia de guerreiros e uma pista para chegar ao final deste jogo de realidade virtual. No entanto, o Prota decide não ficar com essa informação só para ele, e a revela para todos, já que para ele foi mais uma vitória coletiva. Mas enquanto lia o pergaminho, que na verdade é um poema bastante confuso, ele percebe que tem uma marca igual a que recebeu quando reencarnou como NPC. Por isso começamos a ver apenas perguntas, somadas ao que realmente aconteceu com Liyue. Já que a garota nos últimos momentos não atacou o protagonista, mas sim fez um pacto com ele, obrigando-o a uma reunião depois da cerimônia. Aqui a garota começa a dar pistas do que acontece ao fazer Lin ir embora primeiro. Ela é a única jogadora real entre os 4, pois os outros são NPCs, até o protagonista, o que não agrada a garota. Mas enfim, vamos para a reunião onde Liyue, que é totalmente uma personagem do jogo, começa a falar detalhes do mundo real como se conhecesse. Contando como há tempos ela cuidava de um casal de jogadores, que para os NPCs são viajantes de outros mundos e podem ficar online quando quiserem. Apesar disso, ela se apegou ao casal, e notando que se conectavam menos, passou a suspeitar. Um dia, percebeu que um deles havia morrido na vida real. Algo confuso para ela, porque segundo as regras do próprio mundo virtual dela, simplesmente deveria reaparecer como qualquer outro NPC. Mas ela entendeu pelo choro da garota que estavam falando de coisas totalmente diferentes, de um mundo onde você só tem uma vida. Com a ajuda de outros NPCs e do grupo de líderes da escuridão, eles descobriram que era uma realidade diferente.
Por isso, todos esses personagens do jogo sentem grande curiosidade, e ainda mais com o Prota, que é um humano real que reencarnou em um NPC. Por isso, o ideal dessa garota é formar uma equipe para que todos possam viajar juntos para outra realidade. Algo problemático para o Prota, pois poderia ser sua saída, mas não é. Antes de aceitar, ele apenas fica com essa informação e agora precisa investigar mais o que está acontecendo, para poder sair de uma vez por todas dessa realidade virtual que parece envolver os criadores do jogo. Então, por enquanto, Dom e seu grupo só podem continuar subindo de nível e avançando nesse jogo de fantasia. Após o sucesso da primeira parte do humano preso em seu jogo favorito e que acaba como o duende mais fraco, trago a continuação para quem gosta dessa história, que segue evoluindo como seus personagens. E bem, depois do final dessa primeira temporada cheia de tensão com a besta esqueleto, voltamos a esse mundo de fantasia no qual já se passaram alguns anos, e o nosso protagonista Dom. Apesar de ter feito novos amigos, ele também formou um bom grupo de inimigos. Por exemplo, o velho Esquilo, que junto com essa garota tenta atacar a fortaleza do protagonista. Na verdade, eles contavam com um grupo maior de pessoas, mas todo mundo desistiu. E o motivo é simples. Ao chegarem praticamente a uma cidade muito mais imponente do que as cabanas que conhecíamos. Na verdade, o lugar está tão preparado para qualquer ataque que, enquanto o protagonista joga cartas, bem relaxado com um novo amigo chamado Ki, a ameaça leva a uma bela surra de diferentes tipos de bestas e esqueleto que devolvem essas criaturas humilhadas. A única ideia do Esquilo é pedir ajuda à milionária, que também apoia o protagonista, especialmente aqui. Então a pequena criatura acaba sendo exibida no meio da cidade do Prota, que ele mesmo se encarrega de administrar. Com o crescimento, está se enchendo de várias raças, até rivalizando com a capital. Ainda assim, o jovem protagonista tem outros compromissos, deixando que suas duas reais cuidem de tudo. Enquanto isso, junto com Kay e Bolhas que aparecem no local, viajam para a academia, onde, lembrando, ganharam as entradas depois de um torneio difícil, embora haja alguns penetras. Mas enfim, ele chega até a pedra que vai medir sua habilidade e, consequentemente, seu nível, onde alguns surpreendem com uma afinidade mágica tão alta, próxima de 100%. Quem consegue isso é só o protagonista, que se sente o cara, o monstro. Mas mascotes como ele costumam ter esse percentual, enquanto sua mestra acaba tendo um bom resultado que, embora não seja o esperado para os 10 melhores guerreiros, é suficiente. Assim, cada grupo vai para seu quarto, onde Burbujas desfruta de um local luxuoso, com todas as comodidades imagináveis. Enquanto as mascotes são amontoadas em uma espécie de estábulo, no entanto, Burbujas pede ajuda ao protagonista no meio da noite. Então, preocupado, ele se vê obrigado a destruir a entrada procurando pela garota. No entanto, como na maioria das vezes, nada dá certo para ele, e ele acaba libertando quase 200 mascotes que estavam presas, para que no dia seguinte, Burbujas, após um simples mal-entendido à noite, ele sai de sua cama luxuosa, ao ser informado que sua mascote causou caos na academia. E está trancado neste momento junto com o vice-diretor que o repreende. Não só pelo material, mas pelo dano causado aos estudantes e professores, algo que merecidamente leva à expulsão deles do local. E embora a garota tente acalmá-lo, ele não dá atenção, muito menos para a milionária, que só sabe subornar. O protagonista, com sua lábia, convence que tudo ocorreu devido a uma emergência com a professora. Ainda assim, ele admite seus erros e se compromete a ser o único capaz de prender a quantidade de mascotes. Algo chamando a atenção do vice-diretor, que usa sua astúcia para obter acesso à academia. Caso algumas criaturas sejam difíceis de encontrar, habilidade com as palavras quando elas vão embora, o próprio diretor reconhece no Prota a certeza de que ele será muito importante no futuro. É assim que os diretores lhe dão liberdade para reunir as criaturas como ele achar melhor. Então Dom usa seus métodos, um tanto antiéticos, já que ele dá inteligência a alguns deles para liderar suas próprias espécies e os obriga a remodelar o lugar que destruíram. Ele até reúne os donos para que vejam as condições a que suas pobres criaturas estão submetidas. Por isso, em menos de uma semana tudo já está resolvido, o que é uma alegria para o diretor. A academia volta ao normal, então agora ele permite que seus alunos também se reintegrem. É hora de descobrir quem será a mentora da equipe. Primeiro aparece uma mulher gentil que poderia ter facilitado a vida deles na academia. No entanto, ela é apenas a assistente da verdadeira professora. Uma mulher bastante imponente que desde o início deixa claro para eles que não vão ter uma experiência agradável. Além disso, ela sabe que o Prota ainda precisa encontrar 2 mascotes, sendo o primeiro um fantasma bastante complicado e nada menos que o mascote mais poderoso de todos. Ela os obriga a resolver a situação, mas antes exige um treinamento que mostra que o Prota está bem abaixo do nível.
Todos ainda têm muito a melhorar. Assim, decidem na academia o que farão sobre a busca. E é graças ao urso que eles conseguem uma pista importante de que o fantasma costuma dificultar a vida dos jogadores novos. Ele se apaixona facilmente, sendo essa sua maior fraqueza. Por isso, a melhor solução deles é transformar o cara mais masculino em garota, o que desagrada o protagonista. Mas por algum motivo atrai a criatura que, mesmo sabendo que é armadilha, não resiste ao impulso e às suas fantasias bem estranhas. Por causa disso, a milionária ganha tempo suficiente para prendê-lo. E já que ele está trancado com o urso, não parece se opor muito, mesmo sabendo que é um homem. A questão é que há mais um adjetivo familiar ao protagonista, pois era o tipo que cuidava das criaturas naquela noite. E por algum motivo, o fantasma sabe como encontrá-lo. Então Bolhas usa seu poder, que agora está bem mais forte, para obrigá-lo a ajudar. Ainda assim, extrair informação desse fantasma é difícil, então ele explora sua carência de afeto. Por isso, Dom faz com que todas as criaturas ao redor o ignorem, algo que o afeta e faz com que o fantasma ceda à pressão de se sentir sozinho. Ele narra tudo como se fosse ele, usando suas lembranças. Ele viveu muito tempo na Ilha dos Demônios, onde se dedicava a assustar qualquer jogador novato que quisesse cumprir as missões do jogo. No entanto, um dia apareceu um garoto muito medroso, que chamou a atenção da criatura, já que nunca fugiu apesar do medo. Mesmo sendo enviado ao perigo por sua ingenuidade, ele aceitava sem questionar, confiando cegamente em todos. Isso tocou o coração do fantasma, que se interessou ainda mais. E embora no começo tentasse expulsá-lo da ilha, cada vez o jovem aparecia com mais frequência, explorando e compartilhando na ilha o máximo que podiam. No entanto, o jovem falava de coisas preocupantes, como estar deitado em uma cama de hospital, algo que a criatura não entendia. Mas só vê-lo triste foi suficiente para quebrar a promessa que fez a si mesmo de não ser o mascote de ninguém, fazendo um pacto com Tial para viajarem pelo mundo juntos. E eles conseguem isso até certo ponto, visitando todo tipo de lugares. No entanto, durante um evento organizado pelo fantasma, o menino não consegue conter as lágrimas ao ver algo tão bonito confessando o que acontece em sua vida. E é que o menino na vida real está internado em um hospital com uma doença tão grave que só lhe dão 2 meses de vida. Embora não tema a morte ou o esquecimento, pois conta com o apoio dos pais e do amigo. Ele não quer deixar de aproveitar as coisas que fez até agora, frustrando o fantasma que não entende o que significa a morte se todos neste mundo de jogo revivem o caso. É que passa mais um tempo em que a criatura procura uma forma de resolver o problema, com algum truque do jogo, algum bug. No entanto, ele não consegue nada, apenas é espancado enquanto seu amigo agoniza. Mesmo assim, o diretor compreende sua situação e um cientista tenta salvá-lo com uma poção estranha. E embora não funcione, já que se trata de uma pessoa real, os NPCs deste jogo não parecem ser tão inanimados quanto pensamos. Alguns têm consciência do que são e sabem da natureza dos humanos fora do jogo. Por isso, de alguma forma, a alma desejada se encontra em algum lugar do jogo graças à poção. Então isso motiva um pouco o fantasma, que decide esperar pelo seu amigo enquanto passa anos procurando um pouco de carinho. Por isso, depois de ouvir tudo isso, o protagonista aceita que a criatura se torne seu ajudante, com todos os problemas que isso pode causar. Como ele conhece a cultura e as perversões dos humanos. Ainda assim, ele é alguém importante porque conheceu o mascote que falta, um macaco tão perigoso que foi capaz de matar seu mestre? No entanto, curiosamente, esse ser não se esconde. Ele está super relaxado em uma aula qualquer, já que gosta de aprender, enquanto a equipe planeja como devolver o mascote ao seu lugar. Eles são muito óbvios com o barulho, por isso Dom e suas ideias levam o fantasma a agir. Ele procura seu conhecido, que o recebe bem e pede que venha mesmo assim. Ele ou toda a equipe não voltarão a ser escravos de ninguém. Na verdade, ele mesmo confronta o protagonista e Dom tenta convencê-lo de que vai garantir que eles façam as atividades que antes não deixavam ele fazer. Se quiser estudar, ele poderá estudar. No entanto, a fera sabe que o protagonista não está entendendo e só está buscando o próprio benefício, algo típico dos humanos. Por isso, o macaco sabe de algumas coisas, fica bastante irritado e usa seu poder. Isso é muito perigoso, pois leva o grupo a ilusões do passado dos protagonistas. Equipe a ilusões do passado. Que vemos que entrava no jogo com recursos do pai, com o objetivo de conseguir, digamos, um novo público do qual pudesse tirar dinheiro. No entanto, passou tanto tempo jogando que esqueceu do trabalho. Isso levou a uma humilhação pública por parte do pai, que tirou tudo dela e deu ao irmão.
E por último temos a lembrança de Burbujas, que sempre foi a garota tímida e afastada da sala, que sofria bullying sem limites. E quando achou que tinha encontrado a primeira amiga para contar sobre sua diabetes e seu corpo tão frágil, ela usa todas essas informações para ridicularizá-la com seu grupo de valentões que levam as coisas ao extremo. Por isso, o poder do macaco é bastante contaminante para a mente. Ainda assim, Dom aparece em outra realidade, onde agora deve enfrentar seus próprios súditos. Mas ele está consciente da ilusão e não se deixa enganar, já que há alguns erros nas informações que o macaco comete, então agora, mais consciente, ele deve lutar enquanto seguimos com bolhas. Graças ao seu slime musculoso, ele consegue lembrar que sua amiga nunca foi assim, pelo contrário. Na vida real ela sempre o defendeu do bullying, conseguindo quebrar o selo, assim como o urso. Ele desconfia da falsa esposa, pois ela nunca ligou para a opinião dos pais sobre o marido vagabundo. Todas essas ilusões vão desmoronando, inclusive a da milionária que simplesmente aguentou toda a ilusão falsa porque estava entediada. Por isso, todos surgem nessa realidade, onde o protagonista luta intensamente contra o macaco, e Dom explora o ódio da criatura pelos humanos para provocá-lo, fazendo-o perder o controle, enquanto o protagonista assume o domínio da luta. Por isso, depois de uma sequência em equipe, eles conseguem reunir poder suficiente para rivalizar com o inimigo, destruindo essa última ilusão que os mantinha presos. Embora o protagonista não saia muito bem dessa, lembre-se de que se trata de uma besta esquelética, e um bom golpe no adversário consegue revelar seu verdadeiro rosto. Mesmo fugindo, o protagonista o deixa ir, pois o inimigo demonstra empatia e ele não tem mais forças para lutar. Após dividir um pouco de comida, ele explica por que odeia os humanos, lembrando que sempre foi um escravo à venda pela qualidade de sua raça. Na verdade, o vendedor era o avô do esquilo, que acaba morrendo por causa de um cliente bastante imponente que roubou sua mercadoria. E durante anos esse líder o usou para cumprir seus trabalhos como assassino, para os quais ele foi torturado durante o treinamento. Tão severo que sua mente só obedecia ordens, e ele já não se importava em fazer o mal ou o bem. A confusão está em Yu Yu, uma garota que ele conheceu durante uma missão e que, apesar de ser muito desajeitada, estava sempre alegre. Por isso, ao vê-la tão indefesa, ele decidiu ajudá-la. O que para o macaco no começo era recuar por outra pessoa, sem saber que em pouco tempo isso se tornaria a única coisa que o faria seguir em frente. Como ela era da família do chefe, passaram muito tempo juntos e criaram uma relação inquebrável. Até o grande dia, quando a mesma criatura passou por uma experiência tão traumática que o fez desejar nunca tê-la conhecido se fosse para sofrer desse jeito. Uma história que ainda incompleta comove a todos, principalmente porque a milionária descobre mais uma informação, e que Yu Yu parece já ter falecido. É assim que retomamos a reunião da equipe nele. A Ruiva traz a má notícia de que depois de investigar no mundo real, descobriu que Yu Yu faleceu há alguns meses. Para Mono, um personagem de videogame, isso não faz sentido, mas ele lembra do último encontro com a garota, que sempre o tratava muito bem, a ponto de preferir passar fome e conseguir para ele uma das suas frutas favoritas, que ela escondia por meses. Então, Mono prometeu a ela que eles trabalhariam duro para poder comprar tudo o que quisesse no futuro, algo que Yu Yu aceita com a condição de que Mono aproveite um pouco mais a vida. E ele faz isso, já que no dia seguinte começa um treinamento com o único objetivo de ter poder suficiente para proteger Chica, quando ela voltasse a se conectar. No entanto, os dias passam e isso nunca acontece. O único que se conecta é o chefe, a quem ele tenta perguntar sobre a garota, mas este age de forma violenta. Ele o afasta, aparentemente bastante irritado e reclamando de um olho, um dado importante. Ainda assim, tratando-se de Yu Yu, ele não desiste até que de tanta raiva, arranca a informação, confessando que ela não vai voltar porque ele a matou. Algo que para um personagem de videogame não faz sentido, a morte não é algo real, então fica sem respostas. Mas por ódio, ele acaba cometendo o pecado pelo qual seria sentenciado como um mascote perigoso. E agora, por mais que acabe se submetendo ao protagonista, essa garota pode ser a única com informações sobre o que realmente aconteceu com sua amada. E é que a milionária ela explica para ele que esse outro lado, como eles conhecem, é o mundo real. Onde Yu Yu era uma simples menina com um meio-irmão fracassado que um dia chega bêbado e frustrado por ser motivo de chacota das mulheres e tenta abusar da pequena. Felizmente, a menina consegue ferir o olho dele e escapar, mas não o suficiente. O cara a alcança e agora, tomado pela raiva, acaba empurrando-a por uma escada onde ela acaba morrendo. Uma dor que renasce na criatura, agora como um desejo de vingança. No entanto, o mundo real não funciona como um jogo, e a milionária promete a ela que a justiça será feita da maneira como se faz justiça no mundo real, o que parece
Cruzes Beisebol e seu aliado, o doutor que vimos antes, que está muito interessado na vida real. O que pode ser perigoso, já que Justo dá um comprimido ao macaco, que também fazia parte desse plano para que ele possa de alguma forma viajar para o outro mundo. Será que sua vingança será efetiva? Mas por enquanto vamos com a equipe para a nova cidade, onde todo mundo escolhe tarefas em busca da pista. E embora Dom consiga ficar com uma. É uma situação estranha onde eles precisam fazer o hotel voltar ao sucesso de antes. Porém, o que parecia uma tarefa comum será mais difícil do que imaginavam. Então eles chegam ao lugar em uma situação bastante deplorável, até mesmo sombria, pode-se dizer. É aí que sua velha recepcionista, chamada Mamãe O, os recebe. E embora já saibam por que estão aqui, não será nada fácil reorganizar o lugar, já que por nenhum motivo podem usar dinheiro para se ajudar. Tudo deve ser fruto do trabalho deles e do hotel. O problema é que, além deles, o lugar está cheio de espectros. Na verdade, isso não é um grande problema, já que o protagonista não pode ser atacado em sua verdadeira forma de esqueleto. Apesar de ser um pouco assediado, as bolhas de ciúmes acabam salvando ele. E os outros espectros nos outros quartos? Na verdade, eles são bem fracos ou simplesmente não são maus. Tanto que depois de tê-lo sob controle, eles acabam ajudando a deixar o lugar completamente brilhando. Mas Lindinha acaba encontrando uma foto bem curiosa, na qual aparece a dona do hotel com o que parece ser seu namorado da época. No entanto, elas não prestam atenção e os espectros vão embora do lugar, com exceção de Hank, que é a única criatura que está presa a essa área. Isso é um problema para atrair público, além do fato de que a milionária paga para algumas pessoas irem. Mas a velha acaba descobrindo e expulsa todos, então não resta outra opção a não ser investigar um pouco sobre o passado dela. Mas tudo o que eles têm é uma foto. Felizmente, Hank reconhece o Moreno como seu dono, criando um novo mistério e desbloqueando uma missão secreta que pode ser a chave neste momento. Eles decidem ajudar o morto-vivo a descobrir sua identidade. E o Kim reaparece, e embora não saiba quem é o homem, o reconhece pela pele e marcas, que vem de uma tribo ao leste do continente, que junto com Link, que é o cara dos contatos, conseguem um barco para começar a viagem até a ilha, onde acontecem duas coisas. A primeira é que Burbujas agradece por poder viajar por esse mundo tão grande, que além disso tem pessoas como Mal que parecem ter vivido uma vida inteira apesar de serem NPCs e têm suas próprias personalidades. Para ela, o protagonista é o mais interessante que conheceu aqui, e se não fosse um personagem do jogo, será que gostaria de conhecê-lo na vida real? Deixando o clima tenso porque o protagonista sabe e todos nós sabemos como as coisas são. No entanto, aqui eles são atacados aparentemente por pessoas da tribo, o que não acaba sendo um problema para guerreiros tão fortes por causa do grande poder do Link. O barco acaba sendo destruído e todos acabam naufragando em lugares diferentes, sendo o azar para o protagonista, que acaba em uma espécie de prisão junto com um monte de criaturas e mascotes. Enquanto isso, Bolhas é capturada e levada até a Rainha Ming, que a reconhece como alguém importante. Do outro lado, que vai servir para a grande celebração que terão em breve. Então eles a libertam e lhe dão todo o conforto possível, já que parece que agora os intrusos que faltavam apareceram na praia, sendo Link quem menciona que antes havia uma parte da tribo que tratava bem os turistas. Mas pelo jeito que as coisas estão e como estão sendo perseguidos, isso se deve à troca de líder, e isso é algo importante. Até mesmo os mascotes que estão com o protagonista. Eles mencionam que a própria caverna, ou essa prisão onde estão, foi criada depois da guerra civil entre os dois lados dessa tribo. Os bárbaros, conhecidos como os Man, que apoiam os delírios e tratam bem as criaturas mágicas. E os liderados por essa garota chamada Mink, que não suportam nenhuma criatura e querem o poder, tudo para eles mesmos. Sendo esta última a vencedora, a atual líder do lugar, a qual baniu todas as criaturas e prendeu as 4 bestas sagradas que por causa de seu poder foram acorrentadas. Como essa tartaruga que encontra o protagonista e que só está esperando o dia em que ele morra. Felizmente, Bolhas não ficou totalmente parada, e aproveitou o tempo para conseguir algumas informações, encontrando a localização do protagonista e enviando o fantasma para ajudá-lo. Enquanto isso, Donkey acorda a besta guardiã, que inicialmente parece bem insuportável. Mas seu irmão, muito mais calmo, explica que isso se deve ao fato de estarem tão próximos da morte, então o protagonista decide ajudá-los. Mas vocês sabem que um mascote de nível 3 não faria muita coisa, né?
No entanto, Donk tem um plano. Seu companheiro fantasma pode entrar nas restrições ou correntes e quebrá-las, o que é oportuno, já que a criatura está a caminho. Embora ele pare para ajudar a loira Eileen a escapar, ele acaba sendo capturado e levado justamente para a caverna. Então, enquanto espera, Donk parece bastante confiante e decide ajudar os 4 guardiões, recebendo um objeto-chave que será útil mais adiante. Então, primeiro eles vão até a prisão da grande ave fênix, que encontram com bastante facilidade graças ao slime de bolhas que também foi preso. O problema é que é um passarinho bastante indefeso, porque quando seu ciclo de epicidade se completa, ele começa de novo a partir do nível 1, e sem lembranças. Mas o protagonista aproveita isso para convencê-lo de que ele é sua mãe e que o ajude de agora em diante. Enquanto isso, a loira já está na frente da caverna, mas a entrada está sendo guardada por muitos soldados de Ming. Felizmente, o uso da força é algo pouco prático, mas permite que a garota chegue até o selo interior, mas isso alerta a grande líder. E ordena que capturem todos, já que o dia da grande celebração está se aproximando, onde ninguém mais poderá questioná-la. Após absorver os 4 guardiões, que como sabemos, para elas são apenas ferramentas. Enquanto o protagonista encontra o dragão verde, basicamente o guardião mais forte, e que não está muito otimista sobre a situação. Ao ver o objeto da tartaruga dado ao protagonista, ele vê uma oportunidade? O fantasma surge para libertar a criatura, mas exige, como sempre, a primeira mulher que lhe interessar em troca. E mesmo que agora estejam livres, faltam poucos dias para a celebração e eles precisam que alguém de fora quebre o selo. Por isso, o protagonista pega os 4 objetos-chave, já que o dragão tem o último guardião dentro de si. Algo estranho nesse caso é que graças a isso ele consegue escapar do lugar com uma nova missão muito importante. E embora a loira não consiga quebrar o selo, ela consegue encontrar um esconderijo do que restou dos Man. Com um holograma do próprio Mant, o homem da foto que eles estão procurando, explicando assim os pecados do povo? De mim, já que há muito tempo eu era um simples jovem desejoso de conquistar o mundo, pois era um dos candidatos a liderar a tribo com os Man. No entanto, justamente um barco foi atacado pela parte má da tribo, deixando como sobrevivente uma indefesa Mal, que Mant resgata graças ao seu mascote. Apesar de confusa com a rapidez dos acontecimentos, a garota logo percebe que pode confiar em Mant, mesmo com situações como ele ter trocado suas roupas. A questão é que após ganhar confiança, a garota cozinha para eles com um tempero excelente. Graças ao fato de que seu dono, cujo sonho é montar um grande hotel no futuro, sonho que não é para Mant. Mas o amor à primeira vista muda a mentalidade e depois de 6 meses, eles ficam cada vez mais próximos, até mesmo durante as reuniões da tribo. Ele descuida suas obrigações, deixando tudo nas mãos de sua rival, chamada Yun, que também era candidata, mas que está apaixonada por ele. Então ela se preocupa com o que tanto estava distraindo ele. No entanto, era simples. A número 1 vai antes da número 2. E mesmo que isso encha de ansiedade conhecer a cidade principal pela primeira vez, a garota rapidamente passa de se preocupar para ter a melhor tarde da sua vida. No entanto, Mal confessa a ela que depois do que aconteceu no barco e de ter fugido dos pais, não tem para onde ir e precisa trabalhar. Então, Manche decide se juntar a ela e ajudá-la a tirar a ideia do hotel do papel. Ele vai se esforçar ao máximo para conseguir isso. Enquanto isso, na tribo acontece a traição de que Midecida resolve acabar com o líder dos Iman pelas costas para ficar como única governante. E acima de tudo, o poder de subjugar todas as criaturas mágicas. Por isso, ela obrigou Yun a acabar com seu principal rival. E mesmo que não quisesse fazer isso, sua mestra se encarrega de enchê-la de um ódio falso. Enquanto isso, Mal está feliz por finalmente ter aberto seu hotel, mesmo que por enquanto não tenha hóspedes. Ela a motiva, até diz que vai renunciar às suas obrigações na ilha, mas bem nesse momento eles são interrompidos por Yun, que foi enviada para matá-lo. Mas ela primeiro decide torturar um pouco a garota por ciúmes. E mesmo que não possa atacá-la diretamente, porque essa garota parece não ser tão comum quanto parecia, ela consegue amaldiçoá-la, fazendo com que envelheça rapidamente e perca suas memórias de tempos em tempos. E tentando resolver isso ao dar uma segunda chance ao seu amado, para que ele suplique para que ela não o mate. Mas depois de ver o que sua suposta amiga acabou de fazer e o destino de sua garota, ele decide usar a técnica proibida. E faz com que sua alma abandone seu corpo, fugindo para longe para possuir algum recipiente. No entanto, a garota, em algum tipo de último ato de bondade, deixa que Manche vá embora, já que ela tem o corpo de que precisa para sua mestra. Deixando assim de lado, mas com muita inveja da mulher que tirou dela o que ela tanto queria, voltando assim até a... Mie aqui que está com você, a garota, a atitude empurrou a namorada.
Ele lembra que existem exceções e os no... A água divina humana convertida em Dibi, retomando logo depois de descobrirmos a verdade sobre a avó e seu antigo amor. Por isso, agora o clã de refinamento de alma não tem rivais e possui a oferenda necessária para ter o poder absoluto. Sem que Borbulhas entenda o que realmente está acontecendo, ele está apenas aproveitando o banquete. Enquanto isso, este velho mestre se encarrega de preparar a segurança do local, já que há muitos fugitivos. Todo lugar é coberto por uma barreira. Enquanto isso, Justo, Yui e Lin estão a caminho para salvar Borbulhas. No entanto, é evidente que eles não são páreo para um clã inteiro e não podem trazer aliados, porque a comunicação foi interrompida. No entanto, se lhe derem um pouco de tempo, o cara resolve se separar da garota, que realmente aprecia a ajuda dele. No entanto, metros à frente, ela é facilmente capturada pelo mestre graças à barreira, enquanto a machucam para atrair seu companheiro. No entanto, esse velho não percebe uma presença bastante rápida que o congela, e não é outro senão Dom. Mas também não será fácil, já que embora o protagonista seja forte, o selo começa a cercá-lo. E mesmo tendo grande agilidade e podendo se proteger, com as relíquias que conseguiu em seu caminho, um projétil consegue atravessá-lo. O velho esperava uma luta melhor, mas precisa seguir e derrotar os demais. Agora, confiante, o protagonista o atravessa com o chifre que ganhou como arma, impedindo sua cura. Por isso, ele apenas reconhece que foi uma ótima jogada. O prota coloca Yuki em segurança, porém já não pode avançar e apenas entrega a ela o pergaminho que encontrou na caverna de Mante, com uma nova forma de usar os familiares e seu poder. Enquanto isso, no banquete, acaba aparecendo a grande líder que continua convencendo seu povo de que faz isso para se livrar das amarras da ilha e, com o poder, sair para conquistar o continente. Para isso, ela vai arrancar as habilidades das 4 bestas espirituais com a ajuda do sacrifício de Borbulhas, que finalmente percebe que está em perigo. Felizmente, Dom não vai permitir isso, já que para seu fantasma é fácil quebrar os círculos de magia. E ele faz isso tão bem que liberta até as 4 bestas, que agora sem correntes, seriam perigosas para os vilões, se não fosse porque a garota consegue mantê-los sob controle. Enquanto isso, o prota cuida dos seguidores do clã junto com o pássaro, que apesar de ser uma besta celestial também, ainda é muito jovem e só vê o prota como uma mãe, claramente a bruxa superior, e ela está dominando eles. Além disso, sua ajudante também é forte. No entanto, antes que ela comece a refinar o sangue e a carne das criaturas, o prota interfere usando distrações para poder conversar com as bestas, pedindo que confiem em sua liberdade e unam seus poderes a ele. Elas aceitam isso só para derrotar a garota, que observa enquanto roubam suas criaturas, e Dom, fundido, alcança sua forma final. No entanto, várias criaturas para o corpo do prota levam um tempo de adaptação. A bruxa se aproveita disso para castigar bastante sua rival, que não consegue bloquear os ataques e tentar desviar acaba sendo bastante previsível. A surra é evidente, e Vermilion diz que o melhor é fugir aproveitando o tempo que Dom está ganhando para eles. No entanto, Bolhas deve ficar com o protagonista, que neste momento com bastante raiva, não entende como ela pode expor e sacrificar seu próprio povo para ganhar um pouco de poder, algo com o qual a garota parece ter algum trauma. No entanto, o poder de Dom ainda é insuficiente e é aí que Bolhas aparece usando o slime para ganhar um pouco de tempo para ele, mas é óbvio que ele não vai deixá-la sozinha. A bruxa ataca novamente e desta vez é Vermilion quem se interpõe para salvar sua mãe, fundindo-se como a última besta sagrada que faltava, mas ainda assim precisa de tempo. E é aí que Bolhas usa a luva de memórias para distrair a garota, mostrando sua história desde criança, quando zombavam dela enquanto tentava viver feliz com seu fiel animal de estimação, que tornava tudo mais suportável, até que a guerra entre os clãs a alcançou. Para evitar isso, ela se afastou do conflito com seu animal de estimação. Ela procurou um clã que a aceitasse, mas seu próprio familiar a traiu, abandonando-a em um mundo cruel, onde tudo o que pôde fazer foi se encher de raiva, despertando um poder que foi crescendo e, ao se desligar de suas emoções, devorou qualquer poder ao seu alcance sem se importar com seu povo. Mesmo agora, ela só usa escravos para roubar-lhes a energia, adaptando seu próprio traje como o do prota, mas usando a energia de seus súditos. Dom não sabe como responder a isso com seus familiares tão machucados, mas aqui, Borbulhas, os ataques da mulher podem ser bloqueados? As asas de Vermilion permitem que o combate fique equilibrado no céu, enquanto Borbulhas ataca do chão, aproveitando o momento para unir seus ataques em um duelo de poderes bastante disputado. Apesar de ser mais forte, a bruxa se distrai pela culpa, permitindo que os protagonistas usem suas últimas forças em um ataque complicado.
é que até que não a matem, eles estarão em apuros, porque agora a barreira está os enterrando nas profundezas. Mesmo assim, Dom usa um plano B, usando seu corpo em alta velocidade para destruir a barreira, o que funciona, mas o deixa em estado grave. Ele fica imóvel. Enquanto isso, vendo seus planos ruírem, a bruxa decide expandir sua aura para destruir tudo e todos ao redor. Ninguém escapa. No entanto, justamente nesse momento aparecem os reforços de Lin, e é Douzan quem entende a conquista que acabou de acontecer. O protagonista cuida do resto com um poder bastante significativo, humilhando a garota e em pouco tempo já tem tudo sob controle. Os prisioneiros e o clã estão dominados. No entanto, Burbujas parece ter visto algo mais nas memórias da bruxa. Ele diz que anos atrás, seu mascote na verdade não a abandonou. Ela tentou por dias negociar para que aceitassem os dois, mas quando finalmente voltou para buscar sua dona e não a encontrou. Ele a esperou por dias no lugar onde se conheceram, até que o rigoroso inverno acabou, com a criatura. É complicado para a moça, pois não sabe se deve acreditar nos inimigos, mas no fundo era uma possibilidade. E ainda mais ao perceber que existem pessoas que realmente podem ser leais, como o pessoal do seu clã, então ela aceita seu castigo. Enquanto isso, o Link, que foi importante, fica com Yuki, que está se afeiçoando ao albino. Mesmo assim, o prota agradece e espera ver todos eles na academia. Por enquanto, ele se despede das criaturas espirituais das quais já conquistou o respeito, e elas até deixam completamente as relíquias para que ele use como quiser. Além disso, Ver e Leão, que provavelmente é a criatura mais forte, ficam com eles. Então, com todo o saque, decidem voltar. No entanto, Miuzan, que pertence às divindades. Antes de partir, ele diz que logo se verão de novo. Um pouco confuso, mas daqui vamos para o hotel onde eles estão prestes a finalmente completar essa missão que quase custou suas vidas. E aparece a albina do clã parada, rígida, com aquela bola atrás dela. Ela preencheu seu papel em seu reino, onde cada vez mais o surpreende que um mundo de videogame possa ter tantas subtramas. Algo está acontecendo, e ao se deparar com bolhas e depois de flertar um pouco, eles acabam se unindo por acidente, todos os prêmios da missão. Percebendo que desbloquearam algo e de forma abrupta são separados, e acontece que Dong é o primeiro jogador a encontrar a pista para a missão principal. Isso acaba chamando a atenção das outras divindades, inclusive Douzan, que estão na mesma busca e não podem ficar para trás do protagonista. Nesse momento, para ele se abre uma porta na qual aparecem vários códigos com uma representação do que parece ser o mundo real. O que realmente acontece nesse jogo e no mundo de Tianqin? É uma pergunta que o protagonista se faz. No entanto, ele se sente animado porque esse é o maior avanço que conseguiu desde que chegou a esse mundo, como um simples esqueleto. Então é hora de avançar para encontrar respostas. No entanto, é aqui que terminamos com essas duas temporadas, que são as únicas dessa série, e por enquanto não há notícias sobre uma continuação. Mas é isso aí, Bilibili pode nos surpreender de repente. Amanhã pode ter novidades, e assim que sair qualquer coisa, por menor que seja, vou publicar aqui neste canal. Por isso, inscreva-se para não perder nenhum detalhe, nenhum resumo ou notícia. Fora isso, essa é uma série para passar o tempo, tem uma animação principalmente em 3D, mas é divertida e o melhor de tudo, está completa e legendada no YouTube sem problemas. Da minha parte não é ruim pedir 2.000 curtidas para eu me apressar com outro Donghua épico que preparei para vocês. Mas enquanto isso, e já que este é um canal de Donghuas, deixo vocês com uma história muito boa, mas bem desconhecida. Em uma cidade contemporânea, onde o avanço da humanidade nos levou, literalmente, ao mesmo de hoje em dia. Mas convivendo com os alienígenas mais alucinantes do universo, mas também muito perigosos, feras tão colossais que foi preciso o surgimento de grandes heróis para lidar com elas. Numa tarde tranquila de segunda, pode surgir Bilibili Gamut para pisar nas crianças que encontrar. E é aqui que deve aparecer a Liga dos Heróis mais poderosos, pelo menos até conhecermos o integrante mais fraco, Yazen. Todos sob o comando dessa cópia do Capitão Pátria com um poder absurdo. Um show incrível, mas nem tanto para pessoas como a protagonista, Menki, que ignora tudo isso levando uma vida de rotina muito entediante. Ou era assim, até o caos surgir. Um herói a protege, e ela passa a acreditar que ele é quem sempre se dá bem. Porém, um parasita do pingente escapa e infecta a garota, causando nela a condição mais aleatória possível. E é que se ela chegar a se entediar de alguma forma, o parasita vai consumindo seus órgãos aos poucos, seu sangue, até a morte.
Uma notícia incrível para uma assalariada de escritório quase depressiva que decide aceitar seu destino. No entanto, Yasen está ciente de sua responsabilidade e quando ela diz brincando que eles deveriam trocar de vidas. Não é bem assim, mas tudo bem, vamos ver como as coisas se desenrolam com o Vinhano. Ele não foi derrotado e fez as trabalhadoras e o chefe reféns. Apesar da boa luta corpo a corpo do protagonista, proteger Mank dificulta para ele. Antes de não agir, ele distrai o inimigo que procura um robô com inteligência artificial. E embora todos acusem a garota por sua aparência de NPC, por trás aparece o verdadeiro chefe como um robô perfeito para levar o inimigo para o vazio. Ele puxa Mank e protagoniza uma sequência épica, descendo e chegando primeiro ao chão. Ele se prepara apenas para deixá-las cair da maneira mais inútil, deixando a garota em coma, que vê toda a sua vida entediante passar diante dela. E é aqui que tudo muda, já que ela faz do protagonista seu escravo. Afinal de contas, trata-se de um herói que vai encher a vida dela de aventuras. Como está trabalhando, ele já se prepara para pedir demissão. Ele zomba de todos os assalariados, do seu colega gordo, só para chegar ao escritório e ver o protagonista limpando lá. E é que a vida de um herói não é como parece. Na verdade, comer do jeito que eles têm feito até agora e gastar vem das próprias economias. Por causa disso, o cara está a um passo de morar debaixo de uma ponte, já que entre os heróis, ele é o que tem o ranking F mais perfeito. Apesar de a diferença de gravidade lhe dar força e velocidade, ele só a usa para carregar bons fardos. Por enquanto, ele permanece no apartamento da Mank enquanto ela trabalha. Assim, o protagonista investiga legalmente o que ocorre. Se ele deixar a humana morrer, isso não será bom para ele, então o melhor é buscar dinheiro para sustentá-la. Mas as missões da guilda que ele escolhe, mais difíceis, pagam bem em troca de literalmente morrer. Mesmo assim, essa dinâmica diverte ambos, especialmente quando estão em perigo de morte, já que se expor contra robôs alienígenas superdotados parece um jogo, chegando até a sair nas notícias, mesmo que um pouco ao fundo. Mas quando chega a hora da rotina de trabalhar, eles só querem morrer. É aí que Mank encontra o truque. Antes que o chefe grite com ele entrega o trabalho completo e vai para casa. No entanto, não é totalmente mágico, já que o protagonista fica cuidando da garota para que ela não morra à noite, caso o parasita a ataque. Ele vê desconhecidos entrando na casa. E são esses mesmos robôs humanoides com IA que parecem estar procurando por algo e por isso eles precisam fugir. No entanto, Mank está escondendo o fato de que, literalmente, na última missão, ela pegou a cabeça do chefe dela e ficou com ela para si, resolvendo todos os seus problemas no trabalho. Ainda assim, eles não vivem mais sem essa ajuda, para que ela não acabe. O Prota se infiltra no trabalho dela para extrair pelo menos a inteligência artificial para um computador, sem saber que isso seria uma armadilha, do milionário por trás de tudo, conhecido como Wang. Já que o cara sabe que Mank ficou com algo que ele precisa e ameaça Yasen dizendo que se ele não conseguir sem problemas, vai revelar seu segredo. É assim que durante 2 dias ele fica procurando escondido da garota, que obviamente ouviu tudo. É por isso que quando percebe que está sendo vigiada diretamente, Wang se torna seu chefe. A mesma garota tenta chegar a um acordo pedindo, em troca do chip, sua própria inteligência artificial para o trabalho. No entanto, esses robôs primeiro precisam de testes. É assim que Wang faz com que ela se passe por ele na frente do próprio pai. Literalmente, o velho fica surpreso que seu filho sujo agora seja tão perfeito. Não é otaku, nunca se masturba, uma loucura, a ponto de começar a parecer estranho. E o velho só quer ter seu verdadeiro filho de volta, comovendo Wang, que acredita, porque esse velho também é uma IA. É falso, o pai verdadeiro dele não o quer. Vendo que claramente é entediada de que a vida seja tão absurda, ela tem uma hemorragia bem forte que a leva para o hospital. Enquanto Jansen recebe mais notícias porque tem negligenciado muito o trabalho, literalmente, o seu ranking está abaixo do Gordo Otaku, nível 600, então as coisas mudam. Agora ele consegue missões mais acessíveis e cria hobbies para manter essa mulher viva, enquanto Jansen. Já Wang, aposentado como milionário, persegue o sonho de ser cantor, mas é muito ruim. E é aqui que aparece a nova missão do protagonista, cuidando desse imortal que está em busca do sentido da vida. Então, o mais normal é levá-lo para conhecer pessoas bem-sucedidas. Mas os humanos costumam ser superficiais, e ao tropeçar, ficam estagnados por muito tempo. Como vemos quando o protagonista levanta 300 quilos com um braço e acaba estragando o sonho dele. Mesmo assim, o velho chama a atenção de vários. Um anúncio de superação em 2 passos para encontrar o sentido da vida. Encontrando outro humano superficial que te faz um discurso motivacional para depois te vender o curso online dele em 2 passos simples e muita mercadoria. Claramente um golpe, então o imortal quer ir embora, além de deixar uma avaliação muito ruim para o Prota.
No entanto, eles são interrompidos por essa loira com a clara intenção de roubar o rico, acabando com todos os guardas. Como se nada tivesse acontecido, dominando o protagonista que, embora forte para humanos, é fracassado em sua própria raça. Literalmente, essa mulher controla os objetos à vontade, o que a torna invulnerável a projéteis, armadilhas, o que for. Por isso, quando Jansen se liberta da pedra e todos chegam a se animar um pouco, ele continua sendo dominado. E é aqui que eles procuram um plano B. O trapaceiro tem um dispositivo de comunicação com a Liga. Mas como Mank não quer se expor ao perigo, sobra para os guardas que, bem, fazem o que podem, já que a loira vai castigando um por um. Então Jansen decide apostar tudo em um plano B, onde Mank distrai um pouco a garota com o dispositivo que não funciona, só para que Jansen use seu celular e a garota possa pedir ajuda ao chefe dos heróis nesta cidade. E é preciso dizer, isso muda totalmente o rumo da cena, com uma entrada épica no local. Um velho de terno que com uma só mão segura a garota, deixando o esquadrão de limpeza enquanto a leva para castigá-la em outro lugar. Ainda assim, Mank, depois de todo esse caos, mostra que é corajosa, mas ela mesma se recusa a reconhecer isso. É quando um novo ataque do parasita a faz dormir, e o assistente de Wan prepara uma grande transfusão que a estabiliza, enquanto Jansen aproveita para acalmá-la, não só com a paisagem da Terra, mas com a mensagem que queria ouvir. Já que em um lugar como a Terra, curiosamente, é inclusivo o suficiente para não diferenciar entre fortes ou fracos, e no final, não importa quem, todos têm seu momento. Situação excitante para os dois, onde Mank decide dar o primeiro passo com esse beijo em um momento bastante bizarro que os levaria a voltar. Sua relação mais profunda, embora muito tensa, já que o contato se torna mais desconfortável, até mesmo neste caso, a mulher começa a sugerir tudo para o lado sexual. Mu faz a garota se acalmar e perceber que, se gostam um do outro, devem conversar. No entanto, enquanto ela prepara uma surpresa romântica para a noite, o prota está tendo um dia bem ruim, já que está cada vez menos útil em sua liga. Sente o desprezo dos que se acham superiores. Além disso, o chefe liga avisando que, devido ao seu nível atual, pode perder a licença de herói. É assim que chega a noite e Mank está feliz pela declaração que vai fazer. E ela encontra um prota exausto, que obviamente ignora a situação. E em alguns casos até finge que não entende. Só para surpreendê-la com a notícia de que, vendo que ultimamente ela já está mais estável, o melhor é se mudar para não causar mais problemas. E como Mank não tem contexto, só fica cheio de raiva e frustração. No entanto, pelo menos ele tem com quem descontar, já que o Imortal aparece novamente, precisando de um novo favor. E é que o prota o acompanha. Um planeta onde seus habitantes vivem muito pouco tempo, e provavelmente isso faz com que conheçam o significado da vida mais rápido. Problemas que acabam indo com toda a equipe para ver criaturas que dedicam seus 3 meses de vida ao amor, nascer, se apaixonar, ter filhos e morrer. Algo muito simples pro velho, mas que emociona Mank, que está nessa fase. Enquanto estão deitados, ele a ignora. É assim que seguimos com Mo e Wan, que encontram uma planta que, ao cheirá-la, os induz a uma ilusão de amor que não funciona, porque passa. Eles sentem nojo ao cheirá-la. Só Mank atrai todos os solteiros do planeta, induzindo-a a uma ilusão com seus ideais de homem a seu serviço. No entanto, isso é perigoso para sua vida, e Jansen tenta intervir, mas a raiva que a garota sente por ele o impede. Lembremos que o prota deixou claro para ela que ele só sente responsabilidade por ela, mas não amor. Felizmente, Mu dá uma força porque o cara não percebe e sabe que a solução é voltar lá, falar com ela de forma clara e gentil. O problema é que ele compete contra ideais perfeitos, que de uma forma ou de outra, cada um tem algo do protagonista. Dá pra entender por que ela gosta dele. O problema é que esses caras são completos, não dão trabalho sendo bons. Ele tenta impressioná-la, mas ela se afunda ainda mais nessa realidade. Só resta usar a violência, que sempre é a solução, pelo menos até aparecer o milionário com quem ele não pode fazer isso. E quando está prestes a levar a garota, e com medo de perdê-la, ele diz tudo o que pensa, desta vez claramente. E é que naquela noite, obviamente, ele sabia das intenções de Mank que iam além da amizade. Mas o dia todo, sendo um perdedor, não dava muita confiança para aceitar uma garota que o respeita como um herói, sabendo que provavelmente ela o supera em mentalidade. Palavras que tocam tão fundo que fazem com que a garota destrua totalmente a ilusão. E agora fique feliz pelo que acabou de ouvir, soltando um "eu te amo". Olha só que curioso, que finalmente é correspondido em uma sequência novelesca de amor puro. Pelo menos até chegar ao apartamento, onde o protagonista não chega a estrear, já que sua amiga de infância, por inveja, acaba levando-o para seu planeta de origem, sem possibilidade de se comunicar com a Terra nem com Mank. E é que o lugar, por suas condições extremas, foi o que criou essa raça super-humana para defender toda a galáxia.
E agora todos esses heróis estão em uma reunião importante, onde serão designadas suas novas patentes, como já haviam informado ao protagonista. E é que ele tem uma pontuação tão baixa que, se não fosse por um erro um tanto polêmico que melhorou um pouco o número, ele teria que voltar para o seu planeta sem ter como sair. Em vez disso, agora ele pode renovar novamente sua licença, mas com um treinamento extremo, e sua leal amiga Ruby decide acompanhá-lo. Enquanto Mank, desesperada pelo protagonista, procura informações por todos os lados até encontrar o de cabelo verde que conta pra ela como Jansen. Agora ele está em uma ilha com sua amiga de infância. Literalmente, ela mandou ele dormir, mas ela, dando uma nota ruim pra ele como herói, acaba destruindo ele, mandando ele também tirar licença. Assim passam os dias em que o protagonista sofre as provas, sendo o menos prodígio. Enquanto isso, Mank tenta viver seus dias normalmente, mas Jansen acabou se intrometendo demais na vida dela. Por isso, apesar do sofrimento do protagonista, é ela quem desiste primeiro, caindo em coma ao lembrar do protagonista, que, como vamos vendo, tem mais valor do que demonstra. Já que a obsessão de Ruby vem de quando eram crianças e, ao serem escolhidos, se você tivesse grande poder, era herói. Mas se tivesse uma habilidade inútil ou nula, te deixavam como instrutor no seu planeta para as novas gerações. E é aqui que uma pequena Ruby teve que sentir a frustração e o bullying de não ter poder. Mas o protagonista, sempre animando ela e levantando seu ego por anos, levou Ruby a um ponto onde ela conseguiu um poder. Nível S Jansen, nada. Sua força mental foi o que o transformou em um herói. Por isso, as provas ainda são muito difíceis para ele, pois não tem preparo físico, ao contrário do irmão Joe, que descobrimos ser um dos maiores heróis dos últimos anos. Ele se aposentou e, curiosamente, deu o pingente que iniciou a aventura. Lembrar do irmão é sempre positivo. Por isso, ao se recuperar, ele tenta novamente a prova com toda a motivação, começando muito bem. Porém, ele opta por um atalho que vira um inferno até para os heróis mais fortes, mas, se passarem, o caminho fica muito mais fácil. Mas a mente deles é destruída, então Ruby decide ir salvá-lo. Mas a surpresa é que Jansen, minutos depois, aparece do outro lado com a garota em seus braços. Sob os aplausos e o respeito dos outros heróis, no entanto, será que ele realmente sabe o que aconteceu? E é que o atalho é um inferno para a mente, dependendo de quão forte seja o poder do herói. Então, Jansen literalmente não tem nenhum poder, além da diferença de gravidade que vimos até agora. O cara teve que viver a vida na dificuldade máxima, com os melhores do mundo na lista dele. Mas enfim, aqui ele chega na Terra só para não encontrar Mank em lugar nenhum e ainda tem a última prova para poder se recuperar. No entanto, explicação. E é que Mank, depois do coma, recebe a visita de Mu, que a vê totalmente recuperada, como se nada tivesse acontecido. Claramente, algo mudou com o parasita. E como Mu é fã de super-heróis, decide levá-la ao seu laboratório, financiado por Juan, para fazer vários exames, descobrindo uma habilidade de entortar objetos pequenos. Por isso, por vários dias, ela treina para melhorar sua mente, mas não nota grandes mudanças. Porém, certo dia, durante um episódio de depressão causado pelo protagonista, algo desperta novamente nela, trazendo uma mudança em seu poder que agora permite refazer. Os objetos, ou seja, suas emoções, influenciam sua habilidade, e é isso que ela começa a treinar para que no final, literalmente, destrua grandes objetos, só de pensar. Enquanto isso, Mo parece informar tudo o que está acontecendo para uma pessoa misteriosa. E o plano da garota é transformar Mank na nova heroína deste mundo. Para isso, eles precisam ir a um local remoto que levará vários dias para chegar. E esse é o motivo pelo qual Yasen não encontrou ninguém? No entanto, agora junto com Ruby, ele deve viajar até a última prova da licença, que os faz passar por muitos lugares. Inclusive, mudar de nível na vida, digamos, só para que depois de todo esse sofrimento, eles se encontrem no meio do mar, onde um navio misterioso aparece, com nada menos que a própria Mank, desta vez muito feliz por finalmente ver o protagonista, que ela tem dificuldade de reconhecer com sua nova cor, humilde, mas que a emociona. No entanto, é aqui que nos dão a verdadeira reviravolta. Não foi totalmente uma coincidência. Terá muitas coisas para revelar, pois aqui retomamos a história. No encontro de Mank com o rapaz de quem gosta, que mesmo parecendo papelão molhado, está feliz em vê-lo. Enquanto isso, Yasen não sabe que agora a mulher tem poderes e, além disso, é uma heroína independente, então ele tenta protegê-la. Mas Mank está em sua própria missão para capturar um ladrão de peixes. Os mais exóticos até mesmo o têm na mira e atacam com torpedos. Ruby diz que é melhor eles irem procurar os heróis clandestinos pelos quais a Liga está pagando. E enquanto ela diz isso, percebe que eles estão bem na frente deles. Mas o protagonista não consegue aceitar que Mank está envolvida.
Mas aqui eles são interrompidos pela ladra de peixes, que é a mesma loira de antes e que humilhou o protagonista. No entanto, a aura de Mank realmente mudou e mostra um pouco de poder, liberando todos os peixes que ela capturou. Milhões de ienes escapam das mãos dela e a loira, furiosa, acaba quase virando completamente enquanto continua atacando. Então Yasen coloca a garota em segurança, que se lembra da sensação de ser salva. Mas o protagonista tenta, enquanto Ruby põe todos em segurança. O cara não é muito poderoso, mas tem determinação e acaba acertando um golpe no rosto dessa mulher só para receber o dobro de forte. Depois eles ficam em desvantagem na água, então Ruby prepara um cenário. No entanto, é uma batalha impossível. A magia à distância dessa mulher é muito superior à deles, e eles também não têm o preparo físico. No entanto, à distância, Mank usa os torpedos restantes para causar dano, algo ridículo para a loira. No entanto, quando seus braços começam a se dobrar, seu pensamento muda. A garota está mostrando a todos como controla os objetos à vontade e, distraindo-a, usa o raio laser do navio para superá-la, enquanto a garota só pode fugir, por enquanto. Aqui Mank tenta fazer o protagonista se sentir o herói, mas para ele isso já é claro, então a leva para um lugar isolado. Ela só pensa que vê-lo novamente a deixa muito animada, mas ele, furioso, diz que ela nunca deve usar esse poder, que os humanos não devem tê-los. Na verdade, se alguém descobrir, os dois estarão acabados. Ela não entende, e o protagonista confessa o segredo da Liga e dos Sevianos. Os poderes deles não são de nascimento, mas sim por causa de um parasita cardíaco como o que atacou ela. E o mais importante, ele saiu de um pingente que o protagonista tinha. Ele contou que era uma doença terminal, mas não falou sobre os poderes. A garota se irrita por ele esconder isso, achando que era especial. No entanto, ao perceber que estão sendo ouvidos, ele reúne todos para convencê-los de que revelar o segredo será o escândalo definitivo para os heróis e a Liga. Mesmo assim, Emo pensa como investigadora e em todas as possibilidades. Ainda assim, Mank é a mais problemática, pois ao começar a aproveitar a vida, precisa se esconder. E o poder que ela ganhou? Mesmo após refletir, ela se irrita com o protagonista, mas aceita. Se ele achar um jeito de devolver os poderes, ela os entregará sem dificuldade. Isso resulta em uma cena constrangedora, com todos bebendo demais e desmaiando à noite pelo álcool. Ela tinha um sonífero com o qual Moi acaba se aliando ao dono do barco, já que ele está dando os fundos para investigar a garota. E além disso, com essa nova informação, eles podem mudar esse status de deuses que os Sevianos têm e transformar qualquer humano em um super-herói. Já que a resposta para o poder dessas supostas criaturas invencíveis está em um pequeno parasita, por isso Mank se sente traída. Além disso, eles abandonaram os outros à própria sorte. Mas Mo confessa a ela que, embora tenha realmente se infiltrado em sua vida para obter respostas ao ver seus sintomas estranhos. O que elas viveram juntas, tanto nos hospitais quanto treinando, foi real. A ponto de respeitar o fato de ela ser uma garota capaz de sobreviver tantas vezes àquelas hemorragias incontroláveis. Ainda assim, ela é uma pesquisadora, precisa cumprir com o cara que investiu tanto dinheiro nela, algo que Mank reflete e permite ser estudada. Enquanto estão deitados e vem um barco no meio do nada, Ruby pensa que Mank os traiu, mas não é assim. O protagonista sabe que desde criança lhe disseram que os parasitas escolhiam um hospedeiro que representasse coragem e justiça, embora na verdade pensando melhor. Há casos como o da loira, que já não se sabe o que acontece, já que supostamente ela é uma bandida. Mas Ruby está convencida de que o protagonista realmente merece esses poderes. Enquanto vemos Moi investigando, fazendo com que Mank se sinta mais confortável, o que o milionário não gosta. Ela não parece uma mulher sequestrada, então ele exige resultados rápidos, onde Mo diz que os poderes da garota reagem mais intensamente à excitação emocional. Mas como a investigadora não parece ter resultados rápidos, o cara aparece depois de um tempo de forma violenta com um monte de guardas e injeta um estimulante na garota. Para testar como os poderes dela reagem, mas nada de bom acontece, ela perde o controle, e o laboratório explode com a onda de choque. Enquanto Mank tem muitas hemorragias, está tão grave que o parasita cardíaco entende que o melhor é sair do corpo dele. E agora o milionário pode tomar esse poder, Monk sabe que poderá devolvê-lo para Yasen. Mas também se lembra das próprias palavras, de que apesar de ser uma funcionária fraca, podia lutar pelo que realmente queria. Então, sem pensar, ela pega o parasita e mais uma vez o engole. O milionário quer injetá-la de novo, mas Mank, como pode, tenta escapar, mesmo perdendo muito sangue. Ainda assim, move objetos e, mesmo encontrando inimigos, consegue deixá-los trancados. Ela avança com o único pensamento de que Yasen apareça para salvá-la, que faz o que pode nesse momento. Mas quem ela encontra é o milionário com outro estimulante.
No entanto, Mopo, falhando em seu trabalho, decide detê-lo, já que se separar o parasita do corpo da garota, é muito provável que ela morra. O cara não se importa e a agride, deixando claro que quer o poder para si, e Mo fica sem opções. Com o kit de primeiros socorros, ele o nocauteia. Ele se apressa em doar sangue para Monkey, que está grave, mas guardas surgem enquanto ele chantageia usando o milionário. Mas a garota continua mal, a situação está ruim, e é aqui que ele aparece em alta velocidade, algo que a salva. No entanto, não é Yassen por acaso. Ele traz o chefe com uma obra interminável que estava por ali justamente procurando a ladra loira. No entanto, algo acontece. O cara entende a situação na hora, e como não tem ninguém para julgar suas ações, tenta acabar com Mank. Não é por isso que Yassen aparece para salvá-las, enquanto o loiro está confuso, falando com ela e nos dando algumas pistas. Ele sabe que devem matar uma humana que tenha obtido os poderes de um sevilhano. Na verdade, para o Prota é melhor assim. Se ele fizer isso automaticamente, o poder do parasita voltará à sua forma original, e ele poderá se tornar o herói que sempre quis ser. Yassen diz a ele que, por enquanto, isso não é prioridade, além de serem pessoas inocentes, confiando que o símbolo de justiça para o mundo não os atacaria. Mas sem pensar, ele carrega seu raio laser para explodir o barco inteiro. Todos acabam gravemente feridos enquanto o protagonista se lamenta por ser tão fraco como sempre. Ainda assim, o loiro reconhece que ele é muito resistente, que se tomasse o parasita poderia até dar uma boa luta para ele, mas é um idiota sem sorte. Isso ofende Mank, que tenta atacar, mas não é muito eficaz. O loiro vai eliminá-los. Não é nada pessoal, é pelo bem da sua raça. No entanto, Akimo intervém que, apesar de ser humana e fraca, o distrai para se aproximar o suficiente da garota e injetar um estimulante mais estável nela. A garota acorda renovada para o verdadeiro combate. Mas antes, um pouco sobre a vida da doutora. Uma mulher que desde criança dedicou todo o seu tempo para ser a melhor pesquisadora, sacrificando todo tipo de interação. Até que ela se cercou de alguns que conquistaram seu respeito. Isso não faz diferença para o loiro. Ele vai aquecendo um raio laser enquanto Mank prepara seu poder, mas não é nada ofensivo, na verdade é uma defesa onde ela pode mudar a direção dos raios do Superman e usá-los contra ele. Isso enfurece o chefe, que aumenta a potência, mas o resultado é o mesmo. Porém, a garota começa a se sentir confiante demais e tenta atacar, mas sofre uma hemorragia massiva e precisa sentar novamente. O cara tem a vitória garantida, mas Mank recebe o estímulo definitivo quando Yassen segura sua cintura. Isso permite que ela desvie de mais alguns ataques e tenha a chance de escapar no barco. Mesmo assim, o monstro acompanha facilmente em alta velocidade. Eles só combinam habilidades para ganhar impulso, mas Mank já está no limite. Mo sabe que os estimulantes funcionam, mas injeta tantos de uma vez que é um risco enorme. Ainda assim, é a única saída. O cara está quase alcançando eles de qualquer jeito. Se não, é porque a loira aparece com assuntos pendentes para ferir de surpresa o super-humano. Enquanto isso, um portal acaba levando eles para a cidade. Justamente para o apartamento de Yuan, uma conhecida da loira, mas que está furiosa por ela colocá-la em mais problemas, até trazendo seu chefe para sua casa. Por isso, imediatamente, ela o expulsa do lugar. Com outros portais que atravessam outras áreas, outros mundos, até mesmo outros dongas que já foram resumidos no canal. Tudo isso enquanto as garotas discutem o que fazer. Ainda assim, já que o protagonista é irmão de Yuan e tem carinho por ela. A loira sugere que ninguém conte o que viram e que elas vão impedir o loiro de continuar perseguindo ele. Eles só pedem para a investigadora continuar analisando como funcionam os parasitas cardíacos. Não tem mais opções, então aceitam e a equipe volta para casa. O problema é que, com tanta substância no corpo de Mank, ele praticamente explode, a ponto de precisar de uma transfusão de emergência. No entanto, aqui pulamos alguns dias para o futuro, onde vemos como os heróis sevillanos mantêm sua reputação como seres invencíveis e bondosos. Enquanto Mank volta feliz ao trabalho, o chefe acha estranho, pois ela agora passa todo o tempo de heroína com o namorado. Yassen tenta ligar para a garota, que não atende para a missão, enquanto Ruby já quer algo diferente. Mas Yassen fez uma promessa, retomando aquela noite em que a garota sofria, e tê-lo por perto a fazia se sentir melhor. Ele pede que daqui pra frente ela não esconda mais coisas importantes dele, já que também soube que ela entrou ilegalmente na Terra. E aqui Yassen cede, confessando a ela que fez isso para procurar seu irmão. No entanto, apesar de ser um herói importante, ele já havia desaparecido. E nesses dias ele conheceu Man, que entende o que ele diz, então ela promete que não usará seus poderes se isso puder ajudá-lo. O Prota já tem um plano, se ela quiser ser heroína, ele a disfarça de assistente. No presente, ela narra isso à colega de trabalho,
que justo acaba sendo muito fã de Joe, e que, segundo ela, ele é um dos primeiros sevilhanos a chegar à Terra e formar a Liga. Por isso, ele é um cara poderoso. No entanto, ela começa a investigar e não há nenhum rastro dele na internet, muito menos se ele deixou alguns investimentos que ela esperava que tivessem ficado para o Prota. Isso sim, aparece que ele doou a maior parte do seu capital para um centro de ajuda. No entanto, eles são interrompidos por Yasen, que aparece no escritório e Men se esconde dele, já que basicamente ela ficou animada por ser heroína nos primeiros 2 minutos, mas não esperava que fossem missões tão repetitivas. Não era a vida que ela queria, e no fim, sente-se melhor no escritório. Ela sempre fica entediada em qualquer lugar, as coisas parecem mais emocionantes antes de serem conquistadas. E além disso, é o parasita quem escolhe o que o entedia e o que não, como no caso da loira que chega. Nesse instante, sua amiga a expulsou do apartamento porque literalmente ela estava torturando o chefe, com portais infinitos onde seu poder ficava reduzido e que claramente lhe traria problemas, porque Yuan é uma de suas funcionárias. Nessa reunião improvisada, com a chegada de Yasen, Men achou que ele estaria bravo por ter falhado com ele. Mas ele mostra que nas notícias está sendo reportada a morte do milionário do barco. Claramente, Mo e os outros se culpam por terem abandonado o cara à deriva. O protagonista desconfia que não foi acidente e decide investigar o local com a loira. Menk teme uma armadilha, mas justamente por isso o protagonista deve ir, evitando riscos aos outros. E é a colega de Menk que percebe que essa garota loira se parece incrivelmente com uma heroína, companheira de Joe há muitos anos, conhecida como Estrela. Também fez parte da fundação da Liga dos Heróis. Mas neste momento, ela está investigando o local onde encontraram o milionário e é surpreendida por um monte de meta-humanos. Ela decide usar seus poderes, com os quais dá uma surra em cada um deles. O lugar fica destruído. No entanto, enquanto informa o protagonista, ela parece cair em uma armadilha em um dos contêineres. Enquanto isso, a companheira de Menk finalmente se lembra que a Estrela foi namorada de Joe por um tempo. Eles criaram um relacionamento que toda a cidade queria e apoiava. Inclusive fizeram um filme sobre os últimos dias deles, e nele vemos como, em um dia, eles salvaram a cidade. Ela se sacrificou pelo líder, aumentando a empatia do público por esse relacionamento já encerrado. Depois disso, a Liga passou a ser exaltada pela mídia. No entanto, se a loira sofrer um acidente, pode ser que sua morte tenha sido apenas fingida por alguém. Mesmo assim, não tem provas suficientes, ainda mais porque agora a mulher é uma ladra viciada em dinheiro. No entanto, justamente ela chega ao escritório bastante ferida e com vários machucados, que Mo a ajuda a curar com seus estimulantes. No entanto, não deixam ela descansar e a confrontam diretamente sobre se ela é realmente Estrela, algo que ela não consegue negar completamente. Ainda assim, ela esconde coisas, e é nesse momento que Jansen pede um resumo do que ocorre. Basicamente, a Liga já está ciente de que existe uma heroína humana, estão procurando por ela, mas só encontraram o barco do milionário. Eles o eliminaram e usaram seu corpo para armar uma armadilha e poder capturá-los com os meta-humanos. Então agora está mais do que claro que a Liga é só fachada. Na verdade, aqui temos a verdadeira história. A heroína Estrela nunca morreu, ela só ficou ferida na última batalha com Joe. Mas ao contrário do que o filme mostrou, o mundo acordou em um centro estranho, com a memória confusa e sem saber o paradeiro de Joe. Aqui ela avança pelo centro sentindo-se vigiada, enquanto lá fora parece que sua identidade como heroína foi divulgada como morta. Segundo as notícias, por isso Joe ficou deprimido e sumiu. Porém, a garota também não é tão inocente. A Liga pagou uma boa grana para ela guardar o segredo. Na verdade, o motivo pelo qual ela agora é uma ladra é que, como já mencionamos, os parasitas escolhem aqueles com quem não se entediam. E para ela era o consumismo extremo, comprando coisas de forma compulsiva. Ela gastou tanto dinheiro que agora só lhe resta roubar para continuar o ciclo. A questão é que começa a ser revelado o que realmente acontece com a Liga e seu complexo de manter esse status de superioridade. Então eles sabem o que vem a seguir, que é visitar aquele centro terapêutico onde Estrela acordou e também para onde foi todo o dinheiro do Joe, um lugar que parece sombrio, chamado Associação de Compatriotas Sevilhanos. No entanto, enquanto todos vão para lá, justamente uma das funcionárias desse lugar encontra Ruby. Sentindo-se perdida neste mundo e sem Jason, a mulher pode oferecer um bom tratamento a ela. Claramente, a garota inocente está em grande perigo, ainda mais porque acaba aceitando. No entanto, isso já será conteúdo para a próxima parte deste Donma, que na verdade está muito divertido. Assim como tudo, Heróis nos mostra o mundo dos heróis a partir de uma perspectiva diferente. Ele te prende nesse mundo colorido desde o início, com personagens muito engraçados, superando minhas expectativas. Se houver apoio neste vídeo, terei a próxima parte pronta instantaneamente aos 2.500 likes.
Quanto à animação, tento colocar o maior número possível de cenas, mas ela realmente se destaca em certos momentos. Isso sim, é bastante colorida quando precisa ser, e um pouco mais séria nas batalhas, além de muito fluida. Então combina muito bem. E isso faz dela uma série digna de ser aproveitada por completo e em tela grande. Da minha parte é só, espero que tenham gostado do resumo, e nos vemos na próxima parte. E como disse meu pai, eu me despeço de vocês.